Salve pessoal, beleza? Rômulo Leite aqui, estamos de volta e já com um assunto que está sendo bastante discutido, bastante polêmico, Previdência Social. Aí o avião resolve passar na hora que eu vou falar, na hora que eu começo o vídeo. Vamos lá, Previdência Social, mas agora sem ideologias, agora é matemática. Em rodas de discussões, principalmente sobre política, vez ou outra surge a tal pergunta: qual o maior problema do Brasil hoje? Se você pensou que é a falta de segurança, o ensino está precário, saúde pública também, você errou. Reforma política, reforma tributária, de extrema necessidade também, mas ainda não é o maior problema no país. E todos esses pontos que foram levantados, saúde, educação, segurança, reforma política, reforma tributária, são de extrema importância sim. São problemas que vêm se arrastando durante o governo, entra e sai governo, e esses problemas continuam. Mas hoje, efetivamente, podemos dizer que o maior problema do país se chama Previdência Social. Basta acabar com a corrupção que fica tudo resolvido. Não, não é verdade. Prova disso que a gente vê corruptos e corruptos sendo presos e a gente não vê uma melhora significativa nos serviços públicos. É simplesmente de extrema urgência. É ultra necessário que a reforma passe. Como eu disse antes, não é caso de ideologia, mas sim matemático. E se não fizer a reforma da Previdência, é fato que o país não terá, o Estado não terá como pagar, como sustentar as demais áreas. Futuramente você poderá até se aposentar, mas o Estado não terá condição de te pagar. Mas por que uma coisa interfere diretamente na outra? Então vamos lá. O Estado ele se torna uma máquina gigantesca, imensa, que arrecada muito. Porém, mais de 50% do que ele arrecada vai para pagar aposentadorias e privilégios de idosos, embora muitos nem sejam tão idosos assim. Só para se ter ideia, os gastos do governo federal com a Previdência deste ano de 2019 deve ficar por volta de 3 vezes acima do que se gasta com saúde, educação e segurança. Ou seja, se a gente pegar os gastos com saúde, segurança e educação, somar tudo, o da Previdência ficará cerca de 3 vezes acima. Quem vende a ideia de que a reforma da Previdência é a pior coisa a se fazer são pessoas que não entendem, não procuram entender, ou simplesmente são aqueles que recebem ou iriam receber aposentadorias de 15, 20, 25, 30, 35 mil reais. E aí sim, para as pessoas que recebem ou receberiam essas aposentadorias gigantescas, totalmente fora da realidade econômica do país, passarão a receber uma aposentadoria igual à iniciativa privada, ou seja, seria a mesma coisa para todo mundo. Você quer receber mais? Então você tem que contribuir mais. E esses mesmos que recebem esses valores gigantescos estão fazendo propaganda dizendo que a reforma é uma calamidade, que tirará direitos dos mais pobres, que elevaria a desigualdade social. O foda é que tem muita gente acreditando nessas falácias. O que a proposta do governo federal é justamente ao contrário, preserva os mais pobres, baixando a contribuição alíquota, né, para quem recebe menos e aumenta daqueles que recebem mais. Hoje, o maior causador de desigualdade social se chama Previdência. O que a gente vê? Os mais ricos recebendo mais com menor tempo de contribuição e nisso os mais pobres financiando essas aposentadorias altíssimas, aposentadorias e privilégios altíssimos desse pessoal que se diz ser contra a reforma da Previdência. Afinal, não querem perder seus privilégios. Mas é só cobrar de todas as empresas que pronto, resolveu o problema da Previdência. Não, resolveria o problema por volta de um ano e meio. Se a gente pegar tudo que as empresas devem, entendeu? Juntar tudo, vamos supor que todo mundo, vamos pagar. Todo mundo tem dinheiro, vamos pagar tudo à vista. Pegou tudo, juntou, iria dar volta de 450 bilhões. Boa grana, só que não resolve, porque não é dívida. Entendeu? Tem uma diferença clara entre dívida, que você vai lá, paga a sua dívida e acabou, só se tu fizer uma nova dívida, e tem a outra que é o déficit. O déficit é diferente, porque ele é um fluxo constante, entendeu? Não é simplesmente você pagou, acabou. Não, ele é um fluxo. Ele entra ano, sai ano, ele vai fazendo isso aqui, ó, entendeu? Ele não para. O déficit da Previdência gira em torno de 290 bilhões ao ano, e esse ano está cotado, 2019, para fechar por volta de 300 a 310 bilhões. Ou seja, todo ano fica faltando por volta desse valor para fechar o rombo da Previdência. Então significa que o governo federal vai simplesmente perdoar as dívidas das empresas? Não, não significa isso. Até porque esse governo não é igual ao governo
dos governos anteriores no quesito perdoar dívidas. Pelo menos eu espero que não. Primeiro que nós falamos de um valor de 450 bi, e essas empresas que estão em dívida com o governo não conseguiriam pagar de uma vez só, fazer um pagamento à vista de suas dívidas, simplesmente porque a maioria delas estão falidas ou estão em recuperação judicial. E estou falando de empresas como a VASP, como a Varig, como a Transbrasil, TV Manchete, e por aí segue uma lista que parece mais que voltamos no tempo. Quando falamos em calcular a idade média para se obter a aposentadoria, o pessoal vem com a expectativa de vida e deixa de lado o mais importante dos fatores a ser calculado, que é a expectativa média de sobrevida. A expectativa média de vida é a média de quanto tempo que o brasileiro vive, né? Vamos supor então que seja 70 anos, mas não quer dizer que o brasileiro vai viver 70 anos, ele pode viver 70 anos, pode viver mais de 70 anos, pode viver menos de 70 anos. E essa mesma é influenciada não só pela fatalidade com idosos, mas sim pela mortalidade infantil. Se a mortalidade infantil for alta, a expectativa de vida diminui. Só que quando nós falamos sobre previdência, sobre aposentadorias, o que realmente conta é expectativa média de sobrevida. O que é isso? É a expectativa de quanto tempo que o idoso vai viver após sua aposentadoria. Se há pontos que precisam ser melhorados, de fato que sejam melhorados, mas o que não podemos fazer é desfazer de todo o projeto da reforma previdenciária. É a reforma que vai deixar todos os funcionarismo público, funcionarismo de iniciativa privada, todo mundo vai se aposentar da mesma forma, seguindo os mesmos critérios. Então, para muitos é até um sonho. Político que se aposentava com 25, 30 mil reais vai receber o mesmo teto da iniciativa privada. Parece um sonho, mas tem que ser aprovado. Na semana passada, dia 24 de abril, foi aprovado na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, o texto da reforma da Previdência. Porém, esse ainda foi o primeiro passo. Pessoal, peguei aqui, então vamos ver ainda por quais lugares que vai passar por análise e votação. Vamos lá, discussão e votação, vai passar por uma discussão e votação da proposta da comissão da Câmara, que é essa comissão especial. Depois seguirá para a discussão e votação da proposta no plenário da Câmara em 2 turnos. Olha aqui, em 2 turnos. Em caso de aprovação, a reforma será enviada para a CCJ do Senado e depois para o plenário, em que será analisada e votada também em 2 turnos. Depois disso tudo, vai para ser promulgado. Então, só depois de passar por toda essa análise, só depois de passar por toda essa votação e ser promulgado, que passará a valer a reforma da Previdência. Pessoal, como vocês puderam ver, muita coisa está por vir, mas para o crescimento do país e das futuras gerações, é de extrema importância que essa reforma passe. Primeiro, reforma da Previdência, depois que venha reforma tributária e reforma política. Pessoal, valeu, é isso aí, tamo junto, espero que vocês tenham gostado. Qualquer pergunta, coloque aqui embaixo que depois eu vou fazer um outro vídeo, beleza? Então valeu, até mais, fui!